Fala, empreendedores, tudo bem com vocês? Infelizmente não era um vídeo usual, um vídeo que eu gostaria de estar falando, mas infelizmente é importante estarmos falando sobre essa situação. Estourou a guerra entre Rússia e a Ucrânia. A Rússia, aliás, resolveu atacar a Ucrânia, mas vamos tentar entender melhor a razão desses ataques. Não sei se há razão dentro de uma guerra, que eu acredito que não há uma razão, algo dentro do conceito da razão para você atacar um outro país, para você tentar violar, digamos assim. Tudo isso por conta de poderes, mas vamos entender o que essa situação afeta a economia no Brasil. Se afeta na economia, claro que vai afetar também aos empreendedores, vai afetar também aos consumidores, então acaba afetando todo mundo. Uma guerra nunca é bem-vinda, uma guerra sempre tendenciona a um lado negativo. Seja nas vítimas, seja infelizmente com morte de pessoas, seja também com a fragilidade de alguns países, porque enquanto uns ganham, outros perdem, e também na economia, no financeiro, e tudo isso acaba ficando abalado. Então vamos lá entender que loucura é essa, o que tudo isso está acontecendo, o porquê disso tudo. Rússia e Ucrânia, elas são países, digamos assim, países semelhantes e também cheias de suas diferenças também. Fazem fronteiras, são países de fronteiras e pelo longo da história já viveram também diversas relações, seja relações amistosas, amigáveis, relações parcerias, também houve muitas tensões e disputas importantes. Não é à toa que em 2014 teve um acontecido também onde a Rússia ela perdeu território, se eu não me engano, acho que foi essa história, eu preciso rever novamente, mas eu lembro muito bem de um fato que aconteceu em 2014 com o antigo presidente da Ucrânia. E assim, então deu início aos ataques e agora a influência da economia, como isso vai influenciar a economia no Brasil. A Rússia, ela faz isso justamente para quê? Para mostrar que ela é uma grande potência. Nós sabemos o poder bélico do russo, o poder que os russos têm, digamos assim, em diversos aspectos, principalmente com armas nucleares. Não é à toa que quem acompanha alguns vídeos, memes, eu já cansei de ver vídeos no YouTube, russos brigam por qualquer coisa, mas sim, essa briga é mais por poder, por questão, briga de braço. O que vinha como uma guerra fria entre Estados Unidos e Rússia. Antônio, mas a Rússia não atacou a Ucrânia? Foi, ela atacou a Ucrânia, mas em compensação, essa é uma guerra de força entre Rússia e Estados Unidos, principalmente por potências econômicas. E assim, e se você parar para observar bem, há um enfraquecimento na economia dos americanos. Então, a Rússia ela já está fazendo isso justamente por conta desse enfraquecimento da economia dos americanos. E com a ascensão da China nesse período todo de pandemia, a China ela cresceu bastante, principalmente com pesquisas científicas, com vendas de vacinas, com vários outros aspectos. E sendo o russo e o chinês, eles têm um modelo econômico bem semelhantes, bem parecidos. E eles se aproximaram cada vez mais, né? Com essa proximidade, criaram novas e firmaram novas alianças. E isso acaba chamando de geopolítica. Nada mais é do que essa estratégia que eles criaram para fortalecer principalmente suas fronteiras e se tornarem assim em uma potência mundial. Esse acontecido relembra bem um fato de 1990 ou 1991, não lembro bem o acontecido, que fala sobre o fim da União Soviética, né? Que ela vinha com uma guerra fria e ela acabou cedendo essa guerra e acabou com os Estados Unidos como vencedores, os Estados Unidos se tornando uma das maiores potências mundiais, controlando toda a economia do mundo. E para testar a influência que a Rússia tem, para testar essa influência entre Rússia, Estados Unidos, União Europeia sobre o leste da Europa, o
que pertencia à União Soviética. Tudo isso foi por conta dessas fortes influências. A Ucrânia, ela, no caso, não poderia entrar para a OTAN por imposição da própria Rússia. E um tempo atrás, a Ucrânia ela despertou o interesse para entrar na OTAN, que é a União do Tratado do Atlântico Norte. Então ela despertou esse interesse, só que a Rússia ela não queria, pois ela teria na fronteira do seu país, já que a Ucrânia ela faz parte dessa fronteira com a Rússia, inimigos de guerra, que quem seriam membros da OTAN, os americanos, entre outros, que americano gosta disso. O americano é aquele que gosta de incitar, gosta de jogar lenha na fogueira, dá aquela cutucadazinha aqui, dá aquela cutucadazinha aqui, enfraquece os dois lados e quer se aproveitar em cima disso. Então, assim, e a parte leste da Ucrânia, ela tem parentes na Rússia, que é aquela parte, digamos assim, a metade da Ucrânia, que é aquela metade que são mais próximas da Rússia, ela tem parentes dentro da Rússia. E a outra parte, ela já tem parentesco com o restante da Europa, com mais proximidades com o Ocidente, com os Estados Unidos, ou seja, um sistema econômico político bem dividido. Então, assim, quem está mais próximo da Rússia quer um sistema político econômico parecido com o da Rússia, já aqueles da Ucrânia que estão mais próximos, a outra metade que está mais próxima do restante da Europa, da União Europeia, quer o sistema econômico baseado no sistema americano do capitalismo. E assim, então isso começa a gerar uma tensão e começa a gerar até uma divisão dentro do próprio país da Ucrânia. Isso aconteceu com o próprio Coreia do Norte, Coreia do Sul. Então há vários países que há essas divisões. Então assim, a importância que a Ucrânia tem na Europa depende também da Rússia. A Rússia ela supre, então assim, cortar essa parte. Então assim, qual a importância que a Rússia tem para a Ucrânia e demais Europa? Por que assim, a Ucrânia e a Europa, o restante da Europa, depende tanto assim da Rússia? Vamos lá. A Rússia, ela supre praticamente metade do gás fornecido e energia fornecida para toda a Europa. Então a Rússia ela é uma produtora que ela fornece esse gás e ela supre praticamente metade desse abastecimento de gás e energia para a Europa inteira. É a Rússia que manda, é a Rússia que emite pelos seus gasodutos. Então ela abastece toda a Europa. E assim, o Gazprom, que é uma empresa, eu andei até pesquisando, estudando sobre isso, ela é uma empresa de gás da própria Rússia. E a maior do mundo. E o governo russo é que manda na maioria das ações da Gazprom. Só que aí o que acontece com essa Gazprom? O presidente da empresa, o presidente da Gazprom, Alexei Miller, é até interessante, porque assim, ele é amigo pessoal do próprio Putin. Do Putin que ficou puto, que resolveu atacar a Ucrânia. E por que ele resolveu atacar a Ucrânia eu vou já explicar. E é vice-ministro também de energia da própria Rússia. Ou seja, está tudo ali entre amigos, está tudo ali entre família, está tudo ali entre proximidade, está tudo ali praticamente entre sócios. E a única empresa que pode usar os dutos de exportação de gás tendo monopólio de exportação, que é a própria Gazprom. Ou seja, eles monopolizaram toda a situação. Eles têm todo o controle da produção de gás, da distribuição de gás e energia. Ai, Antônio, mas será que não há possibilidade deles também produzirem o próprio gás? Só que o que acontece? A Rússia vai lá e compra todo esse gás para ter todo esse controle e manter completamente esse monopólio. Para ter esse controle e manter também ela como uma potência. Então, assim, toda a exportação para a Europa passa justamente pela Gazprom. A Gazprom é que vai distribuir. E a Alemanha, ela tem interesse em um gasoduto que é justamente para buscar baixar as despesas, né? Ela está criando
um gasoduto justamente direto da Rússia para reduzir esses custos todos. O que antes passavam por outros países, que vai contra a União Europeia e vai até passar pelo Mar Báltico, alguma coisa assim. É um gasoduto gigantesco, um investimento muito pesado que a Alemanha vem fazendo, né? À toa que a Alemanha, até antes desses ataques, ela não tinha se pronunciado, eu nem sei se ela chegou a se pronunciar, então é algo que eu vou ter que pesquisar depois. Mas até o momento, aliás, a Alemanha já tomou até um posicionamento por pressão dos americanos. Eu vou estar explicando isso agora. E a Alemanha, ela vinha construindo esse gasoduto, ela construiu justamente para reduzir esses custos. Só que aí o que acontece? A União Europeia quer comprar gás de outros cantos da Europa para poder fazer o quê? Tentar enfraquecer a potência russa, né? Para tentar enfraquecer essa produção de gás russa, para que os outros países da Europa não fiquem tão dependentes assim da Rússia. E Biden, acho que é o presidente Biden, ele cobrou dos próprios alemães sobre isso, que se iniciasse uma guerra, esse gasoduto fosse cancelado. Só que aí a Alemanha também toma prejuízo, a Rússia também enfraquecida, então a Alemanha não vai depender tanto assim da Rússia, que aliás depende também, né, por conta da produção de gás. E Biden, ele cobrou justamente isso, que fosse cancelado. O próprio chanceler, ele já tinha anunciado, o chanceler alemão, aliás, ele anunciou que se caso fosse dado início à guerra, a Rússia resolvesse atacar a Ucrânia, eles iriam cancelar essa construção. E se houvesse uma invasão russa, eles poderiam cortar. E o medo disso tudo é que se houver uma invasão na Rússia, uma invasão da OTAN, uma invasão dos americanos na própria Rússia, o medo que eles têm é que os russos cortem a distribuição de gás e energia, sendo que lá esse país, por que o gás é tão importante, Antônio? É o gás de cozinha? Assim, certo. Só que lá o gás, ele é diferente do gás daqui. O gás lá não é utilizado somente para cozinhar, o gás lá é utilizado também para aquecer, já que são países muito frios. Acho que foi no período de pandemia, aconteceu alguma coisa que esse gás não foi distribuído e eles tiveram que também exportar carvão. A Rússia teve que mandar carvão para esses países da Europa, para que não ficassem com frio, né? Teve algum problema na distribuição do gás. Então, assim, por esse medo de escassez, o gás está subindo agora de preço, está inflacionando. Justamente por medo que possa vir a cortar essa distribuição de gás, já que os países dependem bastante. E o simples fato desse preço lá subir, qual impacto isso ocasiona dentro do Brasil? Mas, Antônio, está tudo lá do outro lado do mundo, está lá na Europa, o que isso influencia aqui no Brasil? Vamos lá. O Brasil, ele importa petróleo da Europa, importa petróleo de outros países. Mas, Antônio, o Brasil, ele não produz o próprio petróleo? Produz. Só que aí o petróleo brasileiro, ele é um petróleo bastante espesso. Então, o Brasil, ele não faz investimento pesado para refinar cada vez mais esse petróleo, o que leva a um gasto ainda mais superior. Então, se torna mais rentável importar esse petróleo de outros países. E assim, esse petróleo, ele acaba vindo de onde? Da China, do Oriente e de uma parte da Rússia. A Rússia, ela é bastante influente nesse mercado petrolífero. Então, assim, a Rússia, ela é a segunda maior produtora de petróleo do mundo. E ela pode mexer no preço assim ela queira. Se de repente a procura for muito grande de petróleo, então ele vai ter que subir o valor do barril, digamos assim. Então, se ela resolver mexer no preço, quem é que pode combater tudo isso? Vamos lá. Tem uma organização que se chama OPEP, que ela é uma organização dos maiores países, maiores produtores, que produzem cerca de 50% do petróleo do mercado. Então, assim, Brasil não está dentro, se eu não me engano, não sei se a Rússia se encontra ou não se encontra, não lembro. Eu sei que essa OPEP, ela controla também, que se ela quiser, ela pode, não, vamos segurar esse preço aqui para não prejudicar as pessoas que não tem nada a ver com essa situação. Mas se caso a OPEP, ela quiser se beneficiar visando o lucro, vamos lá. Vamos aproveitar essa situação que o Putin criou, vamos cair em cima, vamos aumentar o preço do petróleo.
lei da oferta e procura, né? Há um aumento da produção, há um aumento da procura, consequentemente, há um aumento do preço. Mas se isso inflacionar, então isso vai chegar aqui no Brasil, que o Brasil chegar a pagar R$2 no litro, $2, né? Que vai dolarizar, que vai aumentar o preço do dólar sobre o barril do petróleo. Sobre o preço do dólar sobre o combustível, né? Sobre o petróleo, o barril do petróleo. Então, assim, se isso acontecer, que possivelmente vai acontecer, infelizmente, espero que não, mas assim, especialistas, principalmente especialistas brasileiros, né, que entendem de relações internacionais, eles já preveem um aumento do combustível. O combustível brasileiro, digamos, a gasolina aqui no Brasil, que está de quase R$7, ela vai dar um salto para quê? Para R$10, R$12. O preço do litro do combustível vai acabar subindo, já que, como tudo gira em função do dólar, e tudo gira também na economia brasileira, tudo gira em função do petróleo, o dólar aumenta, já que países eles passam a comprar mais o dólar, principalmente os países afetados pela guerra. E quando há essa procura com medo do país quebrar e eles poderem utilizar esse dólar em outros países, o que acontece? Há um aumento do valor do dólar. Então, o dólar ele vai ficar mais caro, a importação, consequentemente, tudo aquilo que você importa vai ficar mais caro. E, querendo ou não, o Brasil ele é um grande país que importa produtos, seja produtos tecnológicos, seja produtos farmacêuticos, seja muitos insumos. Então, o Brasil ele acaba importando muita coisa de outros países. E quando isso acontece, ele vai ter que pagar mais caro por outros produtos, já que o preço do dólar também deu um salto. O que antes desses ataques, o preço do dólar vinha despencando, já hoje o dólar deu um salto de 2%, já aumentou 2%. E também deu um salto gigantesco nos juros futuros. Ou seja, consequentemente o dólar já está começando a uma crescente. Ele vinha caindo nessas ameaças. Depois do ataque ele já deu um salto para crescer. E assim, o petróleo mais caro, tudo sobe, pois tudo gira em torno do petróleo, da refinaria, do combustível. E pela subida, esse valor ele precisa ser repassado. Vamos pegar um exemplo, digamos assim, na economia brasileira. Como é que gira o agro? Vamos pegar o exemplo do agro, que até o Brasil ele não tem tanta relação assim com a Ucrânia, mas tem com a Rússia. Já que o Brasil ele tem uma relação forte, ele tem uma relação de parceria, ele tem uma relação de importação, onde ele vende bastante agronegócio, oferece bastante agronegócio para a Rússia. Então, assim, a Rússia tanto compra o nosso agro como compra a nossa carne. E o Brasil, ele consome também bastante fertilizante. Só que aí, como é que tudo isso rola em território nacional? Simplesmente por caminhões. Caminhões usam o que? Combustível. O combustível vai dar um salto e aí o custo operacional também sobe. Subindo esse custo operacional, precisa ser repassado para quem? Para o consumidor final. E muitas vezes, como nós também consumimos esse produto, o preço na prateleira vai subir. Preços de mercantis, produtos, arroz, feijão, tomate, cereais, isso tudo vai acabar subindo também. E assim, quando isso acontece, é uma reação em cadeia. Já era praticamente previsto isso acontecer. E é fundamental que estejamos preparados para essa determinada situação e saber como agir. Porque assim, quem é empreendedor precisa e é importante começar a se reinventar. E isso vai acabar afetando bastante a economia brasileira, já que o Brasil também gira em torno, a economia no Brasil, apesar de trabalhar fortemente o agro ele gira em torno também do petróleo. O petróleo é que controla também toda a economia no mundo. Então, se o petróleo subir, infelizmente, tudo vai subir. E eu espero que isso tudo acabe o mais rápido possível para que possamos voltar, quem sabe, à nossa normalidade. E que essas brigas de forças, essas brigas de poderes, essas brigas para ver quem mija mais longe do copo, acabe o mais rápido possível e que a população não venha a sofrer. Já até extrapolei aqui o
o tempo realmente, eu estou muito antenado nessas coisas porque eu sei o quanto isso vai afetar bastante na vida de vocês, na nossa vida como empreendedores. E até um próximo vídeo. Fui!